Com isso a gente está passando esses momentos difíceis, né? Da pandemia. Cada dia mais as pessoas estão tendo que se afastar umas das outras para sobreviver. E a gente sabe que isso faz com que as pessoas se afastem de Deus também. E nós estamos fazendo o contrário do que é pedido à sociedade. Cada dia mais nós estamos unidos para que possamos juntos poder ouvir e estar na presença de Deus. Amém. Amém. Nós temos passado por momentos de angústia, de ansiedade, e isso faz com que cada um tenha um temperamento mais difícil de ser lidado do que o outro, né? Assim, sejam pelos familiares, pelos colegas, amigos, a gente, com essa angústia, com essa ansiedade que é criada entre nós, acaba que a gente começa a ter temperamentos mais difíceis, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Deste modo, eu acho que sem a paz de espírito, a gente não consegue prosseguir, né? Porque só através dela é dada toda a nossa salvação, e a palavra de Deus é que nos traz isso. Amém? Então, estar na presença de Deus, irmãos, é viver a sua palavra. Aleluia. Né? Pode certamente trazer mais alento ali, né? Eu procurei no dicionário o significado da palavra alento, e no dicionário fala que é fôlego, ânimo, resistência, coragem, esforço, valor, alimento, nutrição e sustento. Então, estar na presença de Deus e viver na sua palavra pode certamente trazer mais alento aos nossos corações e assim reduzir ansiedades. Situações emocionais diversas podem nos trazer a esse problema, sejam coisas positivas como uma nova paixão, novos desafios no trabalho, ou negativas como a perda do amor, o medo, fobias e tantas outras que nos trazem fortes impactos emocionais. Hoje nós vivemos num mundo temeroso, onde o inimigo está agindo de todos os lados, tanto fisicamente, com a doença, né, com a Covid-19 hoje, como psicologicamente, nos afastando dos outros, nos criando medos às vezes excessivos, medos que realmente devemos ter devido à situação pandemológica que nós estamos passando. Mas isso traz consequências, e essas consequências nos pressionam a fazer o que o homem quer e não a seguir o que manda Deus. Então o homem manda você ficar em casa, você não sair, você não ir à casa de Deus, à casa do Senhor, para poder orar, para poder ter a pregação, como em Belo Horizonte o prefeito simplesmente decretou que não pode ter culto na cidade de Belo Horizonte. Então, por consequência desses medos, dessas coisas que estão hoje nos afligindo, nós estamos tendo que seguir coisas, pressionados a fazer as coisas do homem e a nos afastar das coisas que mandam Deus. A gente pode na Bíblia também ler várias passagens onde um homem prejudica o homem com uma administração temerária. Um bom exemplo que eu quero dizer, e pastor, se você puder abrir para mim 1 Crônicas 22, 9. Se você puder ler 9 e 10, por gentileza. 1 Crônicas 22, 9 e 10. Só um segundo, eu vou te pedir, né? Então, quer dizer, Deus deu um grande exemplo para nós, que é Salomão, que foi escolhido por Deus para ser sucessor de Davi. Pode ler. Eis que te nascerá um filho, que será homem de repouso, porque lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai.
e confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Então, Salomão já tinha sido escolhido antes do seu nascimento para reinar sobre Israel, né? Então, Deus deu a ele essa oportunidade. Posteriormente, foi considerado o mais sábio de todos que já tinham existido antes e dos que viriam após ele. Também a palavra de Deus também fala a respeito disso em 1 Reis 3. Versículo de 5 a 12. Eu vou ler, você? Pode ler, por favor. 3, de 5 a 12? 5 a 12, por favor. Em Gideão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porquanto ele andou diante de ti em verdade, em justiça e em retidão de coração para contigo, e guardaste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assente no seu trono, como se vê no dia de hoje. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Dá, pois, ao seu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este povo tão grande? E pareceu bem aos olhos do Senhor ter Salomão pedido tal coisa, pelo que Deus lhe disse: porquanto pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que eu te passo segundo a tua palavra. Eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Então aí confirma, né? Deus já tinha escolhido Salomão antes do nascimento. Após seu nascimento, quando ele realmente assumiu o trono, ele recebeu, né, a oportunidade de pedir o que queria a Deus, o que ele quisesse, poderia pedir a Deus, e ao invés de pedir riquezas, pedir coisas materiais favoráveis a ele simplesmente pediu entendimento para discernir as coisas, para que pudesse reinar perfeitamente o seu povo. Amém? Só que, irmãos, Salomão não seguiu a aliança até o fim. Então, por consequência disso, por romper essa aliança com Deus, fez com que pessoas sofressem com isso. Então, irmãos, em 1 Reis 11, a palavra de Deus fala assim: pelo que disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino, e eu darei a teu servo. Amém, irmãos? Então, quer dizer, devido a não seguir os mandamentos de Deus, Salomão foi retirado do seu reino e dado a seu servo. Amém, irmãos? Então, com essa palavra aqui, pela consequência, é o título da minha pregação de hoje, que são consequências. Se voltarmos a olhar os dias de hoje, podemos ver que continuamos a ser manipulados pelos governantes. Vivemos diariamente segundo seus interesses. Estamos passando por uma pandemia mundial, onde teve início lá na China.
se alastrou pelo mundo todo. Há várias hipóteses, desde a má conduta alimentar dos chineses, a causa da doença, como também ao franco-terrorismo. Tem outras hipóteses que falam que realmente foi terrorismo, que a China tentou disseminar isso de propósito, para acabar um pouco com a população mundial, para aumentar o poder econômico do país deles. Só que a pandemia chegou no nosso país, que é um país, né, que já está fragilizado economicamente, politicamente, e nos afetou de tal forma que não somente a nossa saúde física, mas a mental ficou abalada. A gente vê pessoas perdendo emprego, famílias sendo destruídas. Nós temos exemplo aí, se você ligar a televisão, ver um jornal, você vai ver pai matando filho, filho matando pai, estupros constantes que a gente vê, assassinato, tráfico de drogas. Você só vê coisa ruim no jornal hoje, ultimamente. Você não consegue ver nada de bom na televisão. E isso já é que tudo envolve um pouco o que nós vivemos no dia a dia. O afastamento que nós temos da palavra de Deus e com esse medo persistente que nós temos das coisas que comete a nós doenças graves causadas pelos vírus, as famílias estão sendo dizimadas. Temos famílias sendo separadas, pais sendo divorciados, suicídios. Eu conheço amigos que perderam parentes por suicídio, porque não aguentou a pressão, e isso é muito triste, né? Então, essa doença tem causado essas fobias nas pessoas. As pessoas estão tendo medo de sair de casa, medo de ter contato com outras pessoas, e eu procurei um pouco o significado da palavra fobia, e o dicionário diz assim também, ó, fobia é um medo persistente e irracional a um determinado objeto, animal, atividade ou situação que represente pouco ou nenhum perigo real, mas que, mesmo assim, provoca ansiedade extremas. Então, às vezes a pessoa fica com tanto medo de algo, pode ser pouco danoso à sua saúde ou muito danoso à sua saúde, que ela se prende àquilo, se trava e não consegue sair daquela situação. Então, com isso, todos nós passamos por momentos de angústia, ansiedade. Voltando ao que eu comecei a falar, sem a paz de espírito, que só é dada pela palavra. A gente passa por isso porque a gente não está com a paz de espírito dada pela palavra. E a pregação de hoje ela vai basear nos Salmos. Salmo 74 é onde eu vou começar realmente a falar da palavra de Deus. Agora a gente estava um pouco me dando uma introdução, né? Amém. Salmo 74 é muito... Quando eu estava lendo para poder... Acabou que abria na página de Salmos e era o Salmo 74. Na página da Bíblia tinha 75, 76, tinham outros, mas acabei que eu foquei no 74 para fazer a leitura. E o interessante é que ao ler o Salmo 74, a gente depara com o clamor do salmista, né? Pela situação que ele estava passando naquele momento. Então, de 1 a 3, o Salmo 74 fala assim: ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança que remiste, desse monte Sião em que habitaste. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Então, o salmista aqui, ele fala exatamente, ele está ali clamando a Deus, perguntando por que ele achando que Deus abandonou ele naquele momento. Eu creio que muita gente hoje, devido à situação que nós estamos, a gente murmura de tal forma, que a gente clama a Deus e pergunta por que ele nos abandonou nesse momento, né? Diante de um momento de aflição, somos levados a ter essa sensação.
né? E, entretanto, acreditamos que nosso Deus é único. Amém. A gente acredita que nosso Deus é único. E o único que capaz que a gente pode recorrer, né? O único que a gente é capaz de recorrer nessa situação. Com isso, a gente sabe que Ele nos ouvirá. Então sabemos que no futuro, no fundo, em nossa relação de verdade com o Senhor, nós podemos argumentar e conversar com Ele. Amém. Para que Ele possa transformar a situação, por mais desesperadora que ela seja. Com isso, eu tenho certeza que se a gente dobrar nossos joelhos, orar, levar nossa voz aos céus, a gente será atendido. Aleluia. Amém? Amém. E com isso a gente pode dar continuidade ao texto do salmista agora, de 4 a 8. A gente vê lá: os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos, põe neles as suas insígnias por sinais. Um homem se tornava famoso conforme houvesse levantado machados contra a espessura do arvoredo. Mas agora toda obra entalhada de uma vez quebram com machados e martelos. Lançaram fogo ao teu santuário, profanaram, derrubaram até o chão a morada do teu nome. Disseram nos seus corações: despojamo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Esses versículos a gente pode ver aqui que o salmista está narrando que o terror pelo qual as pessoas estavam passando naquele momento. E se a gente trazer um pouco para nós aqui, a gente vê a crueldade, né, que vivemos hoje, nos dias de hoje. E eu comentei na introdução falando sobre assaltos, assassinatos, estupros. Então, se você for olhar, o inimigo naquela época agiu o quê? Destruindo o templo de Deus. Aqui o inimigo tenta destruir o quê? O corpo de Cristo. Se nós somos partes da cabeça, nós somos o corpo de Cristo, hoje o inimigo tenta nos destruir. E isso ele afeta o quê? Ele afeta a família, ele afeta o emprego, ele afeta a saúde. E nós passamos sim, estamos passando por momentos muito tortuosos nesse momento. Então, esse versículo de 4 a 8 relata exatamente o que passamos hoje, né? Crueldades que a gente vê em todo lugar, hein? Então, irmãos, com exemplos de corrupção, divórcios, abandonos e suicídios, isso veio na minha cabeça na mesma hora que eu estava lendo. Poxa, a palavra está aqui demonstrando algo, exemplificando algo, e se você fecha o olho, você enxerga as mesmas coisas acontecendo aqui de uma forma um pouco diferente, mas que mostra exatamente o que o inimigo quer fazer na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. E, para continuar, no capítulo mesmo 74, de 9 a 11, a palavra de Deus fala assim: já não vimos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, a saber, a tua destra? Tira de dentro do teu seio. Então o salmista aqui, ele demonstra realmente a sua tristeza, indignação, pois Deus não impediu que a maldade acontecesse, como Deus não impede que a maldade hoje aconteça. Se ele está sendo causado na nossa sociedade, é pela permissão de Deus, porque a gente sabe que tudo é pela permissão dele. Então, se as coisas que hoje estão acontecendo conosco, as enfermidades que estão chegando, que vêm, são curadas, graças a Deus, a gente tem o exemplo do Jeffrey agora, que o bracinho dele quebrou e já está curado. A gente sabe que tudo é pela permissão de Deus. Amém, irmão? E ele não impediu que isso aconteça. Mas por quê? Porque a gente tem que ver da seguinte forma: o importante é que nós temos que compreender isso, né? Amadurecer e evoluir de alguma forma. Aleluia. E como é que a gente faz isso? Amém. É ouvindo a palavra de Deus. Amém. É buscando a palavra de Deus. Aleluia. Pois meditando cada vez mais na palavra de Deus e crendo que Deus é todo poderoso para nos tirar dessa situação. Pois só assim
é que a gente vai chegar mais perto da verdade. Amém, irmãos? Amém. A gente continuar. Salmo 74, 12 a 17, diz assim: Todavia Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças das baleias nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Pendestes a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol, estabeleceste todos os limites da terra. Verão e inverno tu os formaste. A partir do momento em que admitimos e compreendemos a decisão do Senhor em permitir, que a crueldade, a enfermidade e outras doenças ocorressem, devemos nos aproximar ainda mais dele e não nos afastar. Lembre-se sempre de que ele é Deus, é Criador do céu, da terra, e devemos reconhecer o seu poder e todas as bênçãos que já nos concedeu ao longo da vida. Eu creio que aqui nesse lugar temos vários irmãos que já presenciaram as bênçãos do Senhor. Amém. A gente tem livramentos ocultos e não ocultos, livramentos que quando te falam, não tem como não ser a mão de Deus. Amém. Nós temos o exemplo do irmão Rafael, que num dos seus testemunhos disse que ele estava descendo a ribanceira, curvas e curvas. Ele simplesmente lembra quando ele chegou no final da estrada. Então, quer dizer, todo o percurso, quem estava no caminho, quem estava no comando? Deus. Então, irmãos, nós temos sim, nós passamos por tudo isso, como reconhecemos que isso tudo é pela vontade de Deus para o nosso crescimento espiritual, para que nós podemos buscar mais e mais a palavra de Deus. Aleluia. Aí sim, nós reconhecemos que Ele é Deus, reconhecemos que Ele é superior a todas as coisas. Amém. E Salmos, ele termina o Salmo 74 da seguinte forma: lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma do rola, não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atende à tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te fez cada dia. Não te esqueças dos gritos dos seus inimigos, o tumulto daqueles que se levantaram contra ti aumenta continuamente. Então aqui o salmista, quando eu estava lendo, o que eu percebi? Que ele se recorda da grandeza e benevolência do Senhor. Amém. Ele se fortalece, encontra ânimo e insiste para que Deus tome uma atitude contra os seus inimigos e com isso vingue seu povo. Então o salmista, no final do capítulo, ele simplesmente respira, ergue a cabeça, aceita tudo, reconhece que Deus é o que fortalece a vida de nossas vidas. Amém. E acredita que Ele será fiel ao ponto de nos salvar. Aleluia. Amém, irmãos? Com isso, é fundamental que a gente cada dia mais procure Deus, procure a palavra de Deus. O inimigo tem afrontado, a gente tem cedido, temos tomado porrada, né? A gente pode colocar assim, bem forte, e temos sentido muitos baques em relação a tudo que vem acontecendo economicamente, politicamente, na nossa saúde. E isso
eu vou ser sincero, isso tem machucado muito a mim, a minha família. E tem uma tia que estava enferma, fez uma cirurgia por agora e graças a Deus a cirurgia parece que foi sucesso, né? Ela já talvez deva receber alta agora nesse final de semana e ir para casa. A gente tem que agradecer não só pela cirurgia, mas também por Deus não ter deixado que ela pegue o Covid dentro do hospital, que é muito fácil a gente estar dentro do local onde é mais forte, né? Isso, não ter pego uma... Porque hoje em dia as pessoas estão morrendo mais pela bactéria que se pega do que pela própria doença. Vai lá o médico, faz o trabalho, a gente sabe que Deus opera de várias formas, e você sai e morre de uma outra coisa. Por isso que a gente tem que estar sempre na presença de Deus. A gente não sabe o dia de amanhã. Você faz uma cirurgia aqui hoje, muito bem sucedida, você vai ter mais, pelo cirurgião, você vai ter mais uns 50 anos de vida, aí beleza, você vai sair de casa, tropeça, cai, bate a cabeça e morre. E se você não está na presença de Deus, se você não está focado na palavra, sua salvação se foi. Amém, irmãos? Pastor Robson, Salmos 23, 4, por favor. Eu vou abrir 2 Timóteo. (23 e 4). Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, irmãos? Então, por mais que nós estejamos passando por esse momento, por mais que a gente esteja no vale das sombras, no local mais deserto, a gente tem que lembrar da palavra de Deus. Amém. A gente tem que lembrar que Deus é poderoso para nos guardar e nos libertar de todo mundo. Amém? Aleluia. Em Provérbios 29, 25 diz assim: o temor do homem amará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Aleluia. Amém. Então, irmãos, a gente teme a pandemia e isso está nos amarrando, está prendendo nossos pés. Mas se a gente confiar no Senhor, Ele colocará a gente em alto retiro. Amém, irmãos? A 2 Timóteo diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Deus não deu o espírito para que a gente temesse. A gente tem que temer sem as consequências dos nossos atos contra a nossa salvação. Mas a gente não deve temer as coisas do mundo. A gente deve temer o castigo de Deus por seguirmos o mundo. Amém, irmãos? Amém. E para finalizar, eu separei o versículo de Lucas 12, 32, que diz assim: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, irmãos, não temam. A nós foi dado o reino. Precisamos somente o quê? Seguir a palavra de Deus fielmente, para que possamos, no final, sermos salvos e libertos. Aleluia. Toda a maldade que esse mundo tenta nos segurar. Amém? Eu agradeço a oportunidade, pastor Robson. Muito obrigado. Agradeço os irmãos. Agradeço a Deus. Obrigado. Amém. Vamos louvar ao Senhor com as nossas palmas, agradecendo a Deus por essa mensagem. Amém. Glória a Deus. Nós não temos que temer o homem. Nós não temos medo do homem.
O nosso temor está diante do Senhor. Nós não temos medo da pandemia. A palavra de Deus nos diz aqui: sede simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Nós não temos medo, nós temos prudência. Nós oramos e nós vigiamos. Que Deus abençoe ricamente irmão Carlos por esta mensagem. Amados, irmão William agora estará chegando, vai cantar um hino, vai dar um testemunho, né, irmão William? Está com toda a liberdade. Amém. Meus irmãos, com a paz do Senhor, vou convidar minha esposa para chegar aqui na frente, trazer nosso filho. Irmãos,